A noite prometia ser tranquila, mas acabou virando um dos momentos mais comentados das redes sociais. Bruna Marquezine saiu para jantar com amigas em um dos restaurantes mais badalados do momento, sem imaginar que ali também estaria Bruna Biancardi. E o que aconteceu entre elas pegou todos de surpresa. Marquezine entrou no local com elegância, sendo conduzida a uma mesa reservada longe dos flashes. Tudo indicava que seria apenas um encontro descontraído entre amigas, mas bastou um olhar atravessado para que o clima mudasse. Do outro lado do salão, Biancardi também aproveitava a noite em uma mesa animada, até que avistou a ex de Neymar. Foi nesse momento que a tensão começou a pairar no ar. Testemunhas contam que Biancardi cochichou algo no ouvido de uma amiga e soltou uma risada carregada de deboche. Marquezine percebeu, mas manteve a classe. O que ninguém esperava era que Biancardi tomaria a iniciativa e atravessaria o restaurante para ir diretamente à mesa da atriz. Com um sorriso enigmático, ela parou ao lado de Marquezine e disparou: "Que coincidência te encontrar aqui." O tom era doce, mas carregado de segundas intenções. O restaurante inteiro prendeu a respiração. O embate entre as Brunas estava apenas começando. Marquezine, sempre sofisticada, ergueu os olhos e retribuiu com um sorriso contido. Ela sabia que aquilo era uma provocação e não ia cair fácil no jogo. Biancardi, porém, não recuou. Sem ser convidada, puxou uma cadeira e se sentou, como se estivesse prestes a protagonizar um momento histórico. "Não esperava te ver por aqui. Achei que você preferisse lugares mais reservados", soltou Biancardi, em um claro tom provocativo. Marquezine, sem se abalar, tomou um gole de sua bebida e respondeu de forma afiada: "Curioso, e eu poderia dizer o mesmo de você." O restaurante, que antes estava em alvoroço, ficou em absoluto silêncio. Todos os olhares estavam fixos na troca de farpas. O que viria a seguir era imprevisível, mas uma coisa era certa: aquele encontro explosivo renderia assunto por muito tempo. E nas redes sociais? Bom, o barraco já estava armado. O que era para ser apenas um jantar virou um verdadeiro campo de batalha silencioso. Bruna Marquezine e Bruna Biancardi estavam frente a frente, em um embate onde cada palavra era uma peça cuidadosamente jogada. A tensão no restaurante era palpável, e todos esperavam ansiosos pelo próximo lance. Marquezine, impecável como sempre, manteve a compostura e observou cada gesto da rival. Biancardi, por sua vez, cruzou as pernas, ajeitou os cabelos e forçou um sorriso confiante. Mas seus olhos entregavam, e ela tinha algo a dizer. O jogo da provocação estava apenas começando. Engraçado, né? Como certas pessoas sempre acabam se esbarrando, mesmo sem querer, disparou Biancardi, brincando com um guardanapo sobre a mesa. Sua voz era doce, mas a ironia era evidente. Marquezine inclinou levemente a cabeça e, sem pressa, repousou seu copo sobre a mesa. "A vida tem dessas, não é?", respondeu, sem cair na armadilha da rival. Mas Biancardi não estava disposta a recuar. "Aliás", continuou, com um sorriso malicioso, "ouvi dizer que você anda evitando certos lugares. Coincidência ou estratégia?" O veneno nas palavras era sutil, mas presente. As amigas de Marquezine trocaram olhares. Biancardi queria desestabilizar a atriz, arrancar uma reação explosiva que viraria manchete no dia seguinte. Mas Marquezine era mais inteligente do que isso. "Eu vou aonde me faz bem", respondeu Marquezine, olhando diretamente nos olhos da outra. Sua voz era firme, mas tranquila. O controle da situação estava em suas mãos. Biancardi se inclinou um pouco mais sobre a mesa e sorriu. "É mesmo? Que bom. Eu só perguntei porque tem gente que diz que algumas lembranças do passado ainda pesam bastante." Os olhares ao redor se intensificaram. Era uma referência clara a Neymar e ao passado que ele e Marquezine compartilharam. Um golpe baixo, mas bem planejado. O restaurante inteiro parecia ter congelado no tempo, esperando a resposta de Marquezine. Mas, ao contrário do que todos esperavam, ela simplesmente sorriu. "Interessante você falar sobre passado, Biancardi.
Porque, pelo que vejo, tem gente que ainda está tentando sair da sombra dele. O impacto foi imediato. As amigas de Biancardi arregalaram os olhos e um burburinho discreto tomou conta do restaurante. A resposta de Marquezine foi direta e cortante, sem precisar levantar a voz ou perder a classe. Biancardi perdeu um pouco do brilho nos olhos. Ela tentou manter a pose, mas era evidente que a resposta tinha atingido um ponto sensível. Pela primeira vez naquela noite, foi Biancardi quem precisou de alguns segundos para se recompor. O silêncio foi quebrado pelo garçom que se aproximou para perguntar se precisavam de algo. Biancardi, sem saída, apenas forçou um sorriso e disse: "E não, obrigada. Já tive o suficiente por hoje." E assim, a segunda rodada daquele embate chegava ao fim. Mas o que viria depois poderia surpreender a todos. O restaurante estava tomado por um silêncio tenso. Bruna Biancardi tentava manter a compostura, mas a resposta afiada de Marquezine ainda ecoava em sua mente. Ela não esperava que sua provocação fosse devolvida com tanta classe e precisão. Tentando recuperar o controle, Biancardi ajeitou a postura na cadeira e pegou o celular, fingindo não se importar. Mas era evidente que sua expressão havia mudado. Seu sorriso antes confiante agora parecia um pouco mais forçado. Enquanto isso, Marquezine continuava tranquila. Ela não precisava elevar a voz nem cair em armadilhas. Seu olhar firme demonstrava que sabia exatamente o que estava fazendo. As amigas de Biancardi tentaram intervir para aliviar o clima. "Vamos mudar de assunto", sugeriu uma delas, rindo nervosamente. Mas Biancardi não queria recuar tão rápido. "Engraçado", começou, olhando diretamente para Marquezine. "Eu achei que certas pessoas preferiam se afastar desse tipo de situação." A noite ainda estava longe de acabar. E a próxima rodada desse embate prometia ainda mais fogo. A troca de farpas estava cada vez mais intensa, e o restaurante inteiro assistia, prendendo a respiração. Biancardi lançou um olhar afiado, inclinou-se levemente sobre a mesa e disparou: "Visto que você gosta de um bom confronto." Marquezine, com um sorriso de canto e olhar tranquilo, rebateu sem hesitar: "Eu apenas lido com as situações como elas aparecem." Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Como algumas pessoas precisam tanto da presença de outras para se sentirem relevantes. O golpe foi certeiro. Por um breve segundo, o brilho nos olhos de Biancardi se apagou, mas ela rapidamente se recompôs. O jogo psicológico entre as duas se tornava cada vez mais afiado. Tentando não demonstrar desconforto, Biancardi pegou seu copo e tomou um gole lento da bebida. "Bom, relevância nunca foi um problema para mim. Afinal, estou exatamente onde quero estar." Marquezine cruzou os braços e arqueou levemente as sobrancelhas. "Que ótimo! Então não deve ser difícil seguir em frente sem precisar me trazer para as suas conversas." O restaurante inteiro parecia congelado no tempo. O embate já não era apenas uma discussão casual, mas um duelo de inteligência e elegância, onde cada palavra era um movimento calculado. Biancardi sabia que não podia sair dali parecendo derrotada. E foi então que, em um golpe arriscado, lançou a frase que mudaria tudo. Falando em seguir em frente. "Neymar e eu estamos mais unidos do que nunca. Mas isso você já deve saber, não é?" O impacto foi imediato. O objetivo era claro: tocar na ferida, provocar ciúmes, desestabilizar. Mas, para a surpresa de todos, Marquezine apenas riu. "Que bom para vocês", disse, balançando a cabeça com um tom divertido. "Espero que consigam encontrar a felicidade que tanto buscam." Biancardi ficou visivelmente desconfortável. Ela esperava qualquer reação, uma irritação, um olhar cortante, um comentário ácido. Mas Marquezine estava imperturbável, serena, no controle absoluto da situação. Foi então que uma das amigas de Biancardi, percebendo que a conversa tomava um rumo perigoso, tentou encerrar o assunto. "Talvez seja melhor cada uma seguir com sua noite, né?" Marquezine assentiu e ergueu discretamente sua taça. "Com certeza. Um brinde."
para a paz, e para as novas histórias que cada uma vai escrever daqui para frente. Biancardi, sem opções, se levantou da mesa. Tentou sair com dignidade, mas todos viram que sua provocação havia saído pela culatra. O jogo tinha virado e ela sabia disso. Enquanto se afastava, Marquezine simplesmente voltou sua atenção para as amigas e retomou sua refeição, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, Biancardi sabia que esse embate não terminaria ali. Ela precisava de uma nova jogada, uma revanche à altura. Sair por baixo nunca esteve nos seus planos. Ao deixar o restaurante com a cabeça erguida, por dentro, ela fervia de raiva. Não esperava que Marquezine fosse tão perspicaz e, principalmente, que sua provocação tivesse sido devolvida com tamanha classe. Enquanto caminhava até seu carro, pegou o celular. O próximo movimento já estava sendo calculado. Isso estava longe de acabar. Bruna Biancardi saiu do restaurante com um sorriso forçado, mas por dentro borbulhava de raiva. Marquezine havia saído por cima naquele embate verbal, mas o jogo ainda não tinha acabado. Assim que entrou no carro, pegou o celular e começou a digitar. Se no cara a cara ela não conseguiu desestabilizar a rival, nas redes sociais a história poderia ser diferente. Poucos minutos depois, uma nova postagem surgiu nos stories de Biancardi e uma foto sua e de Neymar sorrindo juntos, acompanhada da legenda enigmática: algumas coisas são do presente e outras ficaram no passado. A mensagem foi um verdadeiro estouro. Em questão de segundos, os fãs perceberam a indireta e começaram a especular. O nome de Bruna Marquezine logo dominava os comentários, dividindo opiniões entre os que exaltavam a maturidade da atriz e os que defendiam Biancardi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marquezine seguia tranquila, curtindo sua noite. Em meio a risadas com as amigas, recebeu uma notificação no celular. Uma amiga mostrou o post de Biancardi, esperando alguma reação. Mas ao invés de se abalar, Marquezine apenas sorriu, bloqueou a tela e voltou a aproveitar o jantar. Ela sabia que sua atitude no restaurante já tinha dito tudo. Para ela, o assunto estava encerrado. Mas para a internet, não. Portais de fofoca rapidamente começaram a noticiar o embate sutil entre as duas, e em pouco tempo, o assunto se tornava o mais comentado da noite. Nos bastidores, pessoas próximas a Neymar comentavam que ele começava a se sentir desconfortável com toda a repercussão. Ele não queria ser envolvido, mais uma vez, em um duelo entre passado e presente. Apesar da euforia virtual, Marquezine permaneceu em silêncio, sem se pronunciar sobre o assunto. Mas Biancardi percebeu que sua publicação não teve o impacto desejado. A falta de resposta da atriz apenas reforçava sua postura inabalável, e isso começou a incomodar. Teria exagerado? Seu plano de provocar Marquezine havia falhado? A tensão aumentava, e as redes sociais ferviam com especulações. Mas no dia seguinte, quando todos esperavam mais uma jogada de Biancardi, foi Marquezine quem surpreendeu. Sem alarde, sem indiretas, ela fez uma postagem sutil, mas avassaladora, e uma foto sua sorrindo, plena, com a legenda: "A paz de quem não precisa provar nada para ninguém." A internet foi à loucura. A resposta havia sido dada sem uma única menção direta. Classe, inteligência e elegância, tudo em uma simples legenda. A mensagem estava clara, e enquanto alguns brigavam por atenção, outros simplesmente viviam suas vidas. E naquele jogo de provocações, o silêncio de Marquezine falou mais alto do que qualquer palavra. Marquezine não precisou dizer nada, mas disse tudo. Com um simples post, carregado de significado, ela virou o jogo sem sequer suar. "Quem sabe o seu valor?", escreveu ela na legenda de uma foto serena, exibindo um sorriso confiante. A mensagem foi instantaneamente interpretada como uma resposta indireta à provocação de Biancardi, e a internet foi à loucura. Famosos e seguidores lotaram os comentários com elogios, emojis de aplausos e frases exaltando sua maturidade. Enquanto isso, Biancardi, que esperava sair vitoriosa no embate virtual, viu sua estratégia desmoronar. O silêncio de Marquezine foi mais ensurdecedor do que qualquer resposta direta.
Nos bastidores, rumores indicavam que Neymar estava incomodado com a situação. Fontes próximas ao jogador garantiam que ele detestava esse tipo de exposição e queria se manter longe de polêmicas. Sem apoio e diante da repercussão negativa, Biancardi percebeu que tinha dado um tiro no próprio pé. Em uma tentativa discreta de minimizar os estragos, ela apagou sua publicação sem explicações. Mas a internet não esquece. Os prints já circulavam por toda parte, alimentando ainda mais os debates sobre quem realmente saiu por cima. Enquanto Biancardi tentava consertar seu erro, Marquezine simplesmente seguiu com sua vida. Sem precisar rebater provocações ou cair em armadilhas, ela se manteve inabalável, reforçando ainda mais sua imagem de mulher segura e elegante. O público não teve dúvidas sobre quem foi a verdadeira vencedora desse embate. A postura firme de Marquezine se tornou um exemplo de classe e inteligência emocional, enquanto Biancardi aprendia da pior forma que nem toda provocação leva à vitória. Dias se passaram e o assunto começou a esfriar, mas uma lição ficou: cada movimento público tem consequências, e no jogo da influência, a verdadeira força está em quem não precisa se provar. Mais um capítulo dessa rivalidade se encerrava, pelo menos por enquanto. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.